Muito boa noite. Hoje é dia 29 de junho. Agora são 20 horas. O meu nome é Gustavo. Eu falo da cidade de Belo Horizonte. Agradeço a sua presença. E antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, cujo tema é despreendimento dos bens terrenos, por favor, pega a sua água, coloca ela aí pertinho de você. A minha já está aqui, ó. Para que ela possa ser fluidificada. 30 segundinhos aí para a gente pegar a água. Nós sabemos que quando estamos reunidos acerca do propósito de adquirir conhecimento para nos melhorarmos, nós atraímos aqueles que querem nos ajudar, aqueles que também estão no propósito, na luta do bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Então, portanto, pode colocar a água aí do lado, porque certamente ela vai estar sob a irradiação dos amigos benfeitores. E sobre essa radiação, as moléculas vão se agrupar de tal forma que, ao tomarmos essa água, ela vai trazer saúde para o nosso corpo físico-psicossomático. Então vamos dar início à nossa atividade, buscando no recurso da prece essa conexão com o mais alto. Querido Senhor Jesus, bendito seja o teu coração infalível e bom, que vem ao nosso encontro neste instante, nos trazendo saúde, paz, alegria e bom ânimo. O Senhor é o nosso mestre abnegado, que nos repete a lição quantas vezes se faz necessária. É o nosso divino orientador, que nos aponta o caminho, a estrada a percorrer e nos dá o trabalho por guia. É o amigo de todas as horas que caminha conosco nos dias alegres e nos dias tristes. E quando nos vê ao chão, por teimosia, estende-nos as mãos sem nunca nos humilhar a pequenez. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos por essa doutrina bendita que em teu nome vem nos esclarecer e vem fortificar os nossos bons propósitos, esses propósitos sublimes que nos trouxeram a oportunidade da carne. Hoje mais esclarecidos do que ontem. Amanhã, mais certos da oportunidade de fazer o bem do que hoje. Por tudo isso, Senhor Jesus, muito obrigado. E porque hoje o nosso tema é de suma importância aos nossos corações, acerca do despreendimento dos bens materiais, nós não poderíamos de rogar as tuas mãos misericordiosas, o auxílio para aqueles nossos irmãos que se encontram principalmente no plano espiritual, em bancarrota moral,
porque faliram, acreditando que os bens transitórios pertenciam único e exclusivamente a eles. Pedimos especialmente por aqueles que deixaram nessa circunstância tão desastrosa o corpo físico sobre as vias do autoextermínio. O Senhor que esteve junto dos pecadores e ainda auxilia a nós outros aqui, trabalhadores da última hora, que temos a consciência tisnada pelos vícios e vicissitudes de todo jaez. O Senhor que disse que veio para os doentes, nós te pedimos nesse instante que estamos aqui reunidos com o propósito de nos melhorarmos. Que esses nossos irmãos, no além-túmulo principalmente, possam, através das tuas mãos amigas, serem reerguidos e fortalecidos na esperança sublime. Queremos agradecer também, Senhor Jesus, pelos trabalhadores da Fraternidade Jesus Amigo, que nos dão a oportunidade deste encontro, rogando a eles também que, sob a tua inspiração, possam seguir firmes no propósito de se melhorar, fazendo o bem sempre. Assim sendo, iniciando o nosso trabalho, as nossas reflexões, nós te relembramos aquelas palavras ditas aos apóstolos, aos discípulos, à margem do Tiberíades. Eu sou a luz do mundo. Aquele que está comigo jamais andará em trevas. Que assim seja. A Penha está presente, acompanhando o nosso estudo, nossa querida irmã Penha, lá de Ribeirão das Neves, aqui na Grande Belo Horizonte. A nossa irmã também, Maria do Carmo. Muito boa noite a vocês. Sejam bem-vindas. O nosso estudo, ele vai se ater ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, aonde é trabalhado não se pode servir a Deus e a Mamon. E num dos subtítulos é onde se encontra a proposta da noite, desprendimento dos bens terrenos. E é uma mensagem muito esclarecedora, um tanto quanto grande para nós lermos aqui na íntegra, mas muito esclarecedora do nosso irmão Lacordaire, que foi psicografado em Constantina em 1863. Então, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá os apontamentos do nosso irmão desencarnado, nos trazendo os esclarecimentos acerca desse desafio para nós, que é nos desprender dos bens materiais. E nós vamos fazendo a leitura pausadamente dos trechos selecionados e vamos comentando aqui. Ele começa para nós dizendo o seguinte: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual.
pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Então vejam vocês, meus amigos e minhas amigas. O nosso irmão começa dizendo que vem dar uma pequena contribuição às nossas reflexões. Assim ele fala: venho trazer-vos o meu óbolo. Ou seja, a minha contribuição pequenina acerca desse tema tão desafiador para nós que estamos no bom combate. E eu me refiro aqui à fala do apóstolo Paulo, bom combate, porque ele deixa claro aqui para nós que a terra regenerada, ela depende dessa união entre o plano material e o plano espiritual. Hoje são mais de 7 bilhões de corações que estão buscando na carne a ascensão espiritual. E num número talvez 3 vezes maior do que este, são aqueles outros corações que estão na erraticidade, nos diversos planos da matéria ainda vinculados à terra. E aí, nesse rio de corações, estamos nós, os espíritas cristãos, os trabalhadores da última hora. É principalmente para nós essa mensagem e essas considerações na noite de hoje. Nós que empunhamos a bandeira do Espiritismo cristão, portanto a bandeira do Evangelho, compromissos assumidos no plano espiritual, devemos, dentro das nossas forças, trabalhar principalmente em prol de nós mesmos, crescendo em bondade e entendimento, para que esse laço, junto àqueles que coordenam os trabalhos no plano maior, e nós que representamos aqui as suas mãos, possamos, portanto, operar nesse momento em que a regeneração se aproxima. E o nosso irmão, ele fecha esse primeiro tópico aqui com 2 perguntas. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Os noticiários estão abarrotados de histórias daqueles que passam por doenças do corpo, doenças do psiquismo, e que estão cheios de bens materiais acumulados à disposição. Então, quando ele pede a nossa reflexão nesse sentido, ele está dizendo para nós, em outras palavras,
não seria, porventura, a dificuldade do momento, sem os recursos de que gostarias de ter, a grande oportunidade de ascensão? Porque está claro que o dinheiro, efetivamente, ele não traz a felicidade plena. E ele prossegue: quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca: é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhos restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Quando nós vamos refletir acerca desse tema desprendimento dos bens terrenos, a gente observa nesse ponto trazido pelo irmão, o nosso irmão Lacordaire, de que efetivamente não é só o dinheiro que muitas vezes consiste a ilusão do discípulo desatento. Tem gente que não tem o recurso material em abundância guardado em cofres. No entanto, traz uma beleza física e que muitas vezes é o seu desafio. Há outros que trazem uma inteligência acima do normal. E em que consiste esse desafio, portanto? Em unir os conhecimentos adquiridos a sentimentos nobres, para que se concretize pelas tuas mãos a obra do Senhor. E há ainda aqueles que trazem tudo isso junto. Muitos recursos materiais, beleza física e uma inteligência acima do normal. Quando ele coloca para nós a questão do corpo e reitera de que o corpo é somente um instrumento de trabalho que nos proporciona essa interação na matéria, e relembra que ele mesmo, esse corpo, que não nos pertence, é também esse grande recurso em nosso benefício. Isso nos traz uma responsabilidade ímpar. Uma responsabilidade ímpar no plano em que nós encontramos, em que nós nos encontramos. Porque se nós temos um corpo saudável, ainda que não tenhamos recursos materiais à nossa disposição, nós somos agraciados pelo Senhor e devemos gastar esse corpo, assim como gastamos qualquer outro recurso material, em benefício de nós mesmos, ou seja, dando aos nossos semelhantes, junto àquela máxima:
dita por Jesus, fazendo a eles o que nós queríamos que fosse feito em nosso favor. Então a gente observa que o corpo material, ele é também um recurso e que muitas vezes nós temos dificuldade de desapegar. O parente que nos acompanha a caminhada, esse é quem nós tanto amamos, pode ser também uma outra pedra de tropeço. Porque quando é colocado para nós aqui que nós somos depositários e não proprietários, o filho, a filha, a esposa, o esposo, a nossa mãezinha querida, antes de terem esses títulos, sobretudo são filhos de Deus. E quantas vezes a gente não se entrega ao desânimo, parando a nossa caminhada sobre a justificativa de que não vale mais viver porque não temos esses corações ao nosso lado. São pontos a se pensar, meus amigos. Ainda tem aqueles que se prendem ao cheiro e ao paladar. Quem de nós nunca ouviu dizer desses que estão próximos, muitas vezes próximos de nós, que não conseguem viver sem o cheirinho da picanha? E isso também é um ponto de luta, é também um despreendimento dos bens materiais que se deve fazer com esforço. Então vejam que o nosso irmão traz aqui nesse tópico 2 lido, ele vai muito além simplesmente dos recursos materiais, tais como o dinheiro. Ele está ligado a todos os bens materiais que estão à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. E não ao nosso bel prazer para ser gasto sem responsabilidade. Quantos irmãos antecipam a ida ao plano espiritual, chegando lá como suicida inconsciente pelas vias do estômago? A nossa máquina orgânica, ela tem uma certa capacidade de força. Ela converte o alimento, acontece uma química no nosso corpo, aonde o alimento que nós ingerimos, ele é convertido em energia, que nós dissipamos ao ver, ao falar, ao pensar, aos gestos da máquina orgânica. Então é como um motor elétrico. O que o motor elétrico faz? Ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Se nós acoplamos no eixo desse motor uma capacidade de carga muito além do que é entregado na ponta desse eixo com o nome de torque, o que vai acontecer com o motor? Ele vai queimar. Porque ele não vai conseguir
fazer com que aquela carga que está acoplada ao seu eixo gire. Ele vai tentar girar uma carga maior do que ele consegue entregar em torque, e ele vai exigir do sistema elétrico da CEMIG uma energia maior do que os fios que estão ali são capazes de suportar. Os fios que são responsáveis por fazer essa conversão elétrica e mecânica. E ele vai queimar. Assim acontece com a nossa máquina orgânica. Quando nós ingerimos uma capacidade de comida muito maior do que efetivamente a máquina orgânica é capaz de digerir, nós estamos nos matando aos pouquinhos. E a analogia é semelhante à do motor elétrico. Então vejam que as nossas responsabilidades, os nossos desafios, eles vão muito além do que simplesmente a riqueza material, o dinheiro propriamente dito. Esse despreendimento, ele ultrapassa esse entendimento que antes nós tínhamos, sobretudo com foco no dinheiro. O nosso irmão, eu recordo agora que o nosso irmão Humberto de Campos, ele tem uma página muito peculiar nesse sentido, chamada Treino para a Morte. Não me recordo nesse instante qual é o livro, mas a página chama Treino para a Morte. E ele vai colocar para nós essas questões todas. Essas questões todas que foram abertas aqui pelo irmão Lecordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tópico que nós acabamos de ler. Então vamos avançar. Diz o nosso irmão aqui: ardente e desvarada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Nós acabamos de falar a questão do corpo, a questão dos parentes. Ele torna a frisar para nós que são empréstimos. São empréstimos que nos foram concedidos para que na convivência diária, para que na interação com a matéria nós pudéssemos adquirir recursos em nosso favor nesse entendimento acerca das palavras de vida eterna, sob os recursos didáticos da reencarnação. Diz ele: a morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis, e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que neste momento enverga diante de vós a toga de juiz. A morte é essa julgadora inflexível a que todos nós nos submeteremos um dia. Enquanto eu li, eu até recordei uma musiquinha muito interessante que fez muito sucesso na voz da Elis Regina,
Eu ainda não era vivo, eu conheci essa. Eu ainda não era vivo, eu ainda não estava aqui. A Elis Regina desencarnou em 80, né? Mas eu conheci essa música na voz do Emílio Santiago. A minha avó, ela gostava muito de escutar as aquarelas brasileiras do Emílio, e na época de julho e janeiro, quando nós estávamos na casa dela, durante a tarde, trançando para lá e para cá na sala, ela estava sentadinha no sofá escutando o disco do Emílio, essa coletânea Aquarela Brasileira, que, diga-se de passagem, é uma coletânea muito interessante, dotada de muita sensibilidade do nosso irmão Emílio, e ele que canta muito bem. Então essa música chama Banca do Destino. Vocês conhecem? Eu não vou cantar porque eu não sei, mas eu vou recitar aqui a melodia. A letra é do Billy Blanco, compositor da MPB não tão famoso, mas que tem grandes sucessos na voz da Elis e também em parceria com o João Bosco. Ele diz assim: não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Para que tanta posse, doutor? Para que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarto te pega, doutor. Acaba essa banca. A vaidade é assim. Põe o tonto no alto, retira a escada. Fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do tonto afinal. Todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra em cima e na horizontal. Uma forma um tanto quanto despojada de trazer para nós essa verdade, e que uma verdade que muitas vezes nós não paramos para pensar. Qual de nós sabe o dia que o telefone vai tocar? Nem o rico, nem o pobre, nem o rei, nem o plebeu. Nenhum de nós sabe o dia que o telefone vai tocar. Então, para que tanta pose? Para que tanto orgulho? A vaidade é assim. Põe o tonto no alto, retira a escada, fica por perto, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, o doutor acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do tonto afinal. Todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra em cima e na horizontal. E aí? Quando esse dia chegar, o que de fato vai valer? A doutrina dos Espíritos nos esclarece certamente que não são os recursos materiais que nós tenhamos amontoado, nem tampouco os títulos que nós tenhamos também conseguido, mas o que a morte vai trazer para cada um de nós, certamente, é o que nós fizemos deste recurso em benefício de nós mesmos, beneficiando o nosso próximo. Nós adentramos a esse mundo com 3 coisas apenas. E manifesto é que nós deixaremos esse mundo levando apenas essas 3 coisas. A inteligência, que é um atributo do espírito.
os conhecimentos adquiridos e os valores morais. Enquanto nós estamos aqui, como disse Jesus, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Então, enquanto nós estamos aqui, beneficiados pela luz do Evangelho, muito bem representada pela doutrina dos Espíritos, com todo esse conhecimento, nós precisamos sim, dentro das nossas forças, empreender atividades que nos beneficiem nesse sentido, ampliando o nosso conhecimento e direcionando as nossas mãos para o trabalho da caridade. As nossas mãos, a nossa língua, os nossos ouvidos e os nossos olhos. E ele segue. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. É o orgulho. Repetindo para nós mais uma vez, aquilo que Jesus já havia dito há mais de 2000 anos, quando então o jovem mancebo deixa a sua presença, a presença do Mestre, que se encontrava rodeado pelos discípulos. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Entendendo o camelo, aquela corda bem grande e bem grossa, que era utilizada para prender os barcos. E nós muitas vezes, e eu me coloco nesse lugar, nós muitas vezes desejávamos ter recursos materiais em nosso favor, para que a vida se fizesse mais branda e menos difícil. Chico Xavier trabalhou com inúmeras personalidades, com muitos recursos materiais, e dentre eles o nosso irmão Frederico Figner, que foi o dono daquela gravadora chamada Odeon. Isso é lá da época da minha vovó também. A gravadora é Odeon, que depois passou a se chamar Continental. Ela foi comprada pela Continental, que era uma multinacional. Mas o irmão Frederico Figner fez fortuna, uma fortuna imensa, com a gravadora Odeon. Ao longo de muitos anos, década de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, ela foi a gravadora que comandava o mercado nacional. E o Frederico Figner, ele fez uma fortuna enorme, principalmente no início.
Uma pessoa muito inteligente, arrojada para os negócios. Ele, quando veio da Europa para cá, para o Brasil, ele fez uma escala nos Estados Unidos e lá ele conheceu o invento do Thomas Edison, que era como se fosse uma gravadora de fato. E ele deu um jeito no Rio de Janeiro de expandir esse negócio, importando esse invento. E ele prosperou de tal forma que ele acumulou uma riqueza enorme. Ele veio a desencarnar na década de 40, com mais de 80 anos. Ele foi vice-presidente da FEB e trabalhou por mais de 50 anos no espiritismo cristão. Foi, portanto, amigo de Chico Xavier logo no início do seu mandato mediúnico. Ele é o autor espiritual do livro Voltei, onde ele assina com o codinome de Irmão Jacob. Muito bem. Frederico Figner, ao desencarnar, ele deixou em testamento uma pequena fortuna ao Chico Xavier. Talvez algo em torno de R$1,5 milhão de reais, R$2 milhões de reais. E o Chico, muito esperto que era e que ainda é, o que ele fez? Ele rapidamente doou todo esse dinheiro à FEB para que a Federação Espírita Brasileira pudesse comprar o maquinário para imprimir os livros. Esse era Chico Xavier. Agora, se fosse o Gustavo, com esses 2 milhões na mão, ele teria arrumado muito problema. Então, muitas vezes, nos dizem, nos afirmam os amigos espirituais que é melhor nós não termos certas vantagens, porque elas seriam desvantagens contra nós. Percebem a sutileza da questão? Nós, às vezes, dizemos assim: o fulano não tem um pingo de educação. O que ele tem de mal educado, ele tem de dinheiro no banco. Ora, quanta injustiça! Eu trabalho de sol a sol, aguentando aquele marido chato. Estou até melhorando, já tenho até um pouco mais de paciência. Eu bem que poderia ter um dinheirinho a mais. E o marido pensa também. Eu aguentando aquela mulher chata, aqueles meninos que me perturbam 100%, levam o meu dinheiro todo no final do mês para pagar a escola. Não sobra R$1 para mim. Nesse esforço todo, eu bem que poderia ter um dinheirinho a mais. Mas o que a gente muitas vezes não pensa é que, se esse a mais sobrasse de fato no nosso bolso, nós poderíamos nos complicar. Então, meus irmãos, diante desse tema tão desafiador, que é o despreendimento dos bens materiais, nós precisamos introjetar uma verdade que os amigos espirituais não cansam de repetir para cada um de nós. Quando nós nos dispomos a escutar uma palestra, quando nós nos dispomos a abrir uma página amiga, e essa verdade muitas vezes ela vem camuflada, mas que no cerne ela quer dizer para nós o seguinte: cada um de nós tem e detém nesse momento aquilo que é imprescindível para a nossa ascensão espiritual.
ninguém tenha mais e ninguém tenha menos. Todo mundo tem e está aonde precisa. Quando nós, mesmo que a gente não consiga, nesse instante, compreender a dimensão dessa verdade, mas quando nós, pelo menos, escutamos e consentimos com as fibras do coração, nós estamos dando um recado muito sutil para o nosso homem velho. É que nós efetivamente estamos entendendo toda a bondade e a misericórdia que nos cerca. E é isso que o nosso irmão vai colocar aqui à frente. É exatamente isso. Ele diz assim para nós: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jacobe, dizei como ele: Senhor, tu nos havia dado e nos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti, animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos dos que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. Essa fala do irmão Lacordaire me trouxe aqui agora exatamente o que é colocado pela Condessa Paula no livro Céu e Inferno. Na segunda parte da obra, quando o senhor Allan Kardec agrupa os depoimentos dos desencarnados que compareceram à Sociedade Espírita de Paris, classificando os corações que lá estiveram como desencarnados, desenfaixados da carne, ainda em dificuldade, aqueles que já se encontram gozando de uma felicidade plena, aqueles ainda endurecidos. Nós vamos encontrar no depoimento dos espíritos felizes o depoimento da Condessa Paula, e ela fala para nós de alguma forma exatamente a mensagem que o irmão Lacordaire quis passar nesse tópico lido. A Condessa Paula, ela coloca para nós a sua estratégia, a estratégia que a fez ascender a planos, como ela mesmo diz, que a nossa linguagem não tem condição ainda de expressar. A nossa linguagem é pobre para descrever toda a beleza, todos os trabalhos que são realizados e principalmente os sentimentos que dominam os corações que lá se encontram, nessas moradas de luz,
a que se refere Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou preparar-vos lugar. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. A Condessa Paula está num desses lugares e ela fala para nós de alguma forma exatamente o que foi lido aqui quando nos relata a sua estratégia. Ela passou por aqui, desencarnou muito nova, aos 35 anos, e disse que ela não teve nenhum problema sequer com a conta do cartão de crédito. Ela não tinha nenhum problema com o dinheiro. Mas o que a fez suplantar essa que foi a sua última prova na carne era o fato dela ter adquirido em vidas pregressas a experiência ante o necessário. Trocando em miúdos, ela passou por aqui muitas vezes, experimentando dificuldades, como nós agora, nessa pandemia. Quantos de nós, que até janeiro, fevereiro, vivia com o necessário, fazendo todo dia o necessário para o dia seguinte, e agora com a pandemia a gente não consegue? São muitos. Aqueles nossos irmãos que trabalham na praia, às vezes 2, 3, 4, 5 filhos. Os nossos irmãos que trabalham como ambulantes na rua. São muitos os que estão em dificuldade nesse instante. Não somos só nós aqui agora. Mas o mérito, ele está justamente, como disse o Le Cordari, e é colocado pela Condessa Paula, o mérito de cada um, ele está justamente em conseguir ver o bem no suposto mal da vida. Aquele que conseguir retirar para si, sem se acovardar, sem se revoltar, os benefícios desse momento, não tenhamos dúvida, ele vai sair desse período de distanciamento social, ele vai sair muito mais fortalecido. E esse podemos ser nós. O primeiro passo nesse instante é não procurar maldizer. Muito pelo contrário. Como disse aqui o Le Cordari. Como disse ele aqui, Senhor, Tu nos havia dado e nos tiraste. Faça-se a sua vontade. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Em outras palavras, nos intoxicar com pensamentos de revolta só vai dificultar o nosso momento. Ao passo que, se nós emitirmos um sentimento de gratidão,
pedindo a Deus que nos dê o entendimento e nos fortaleça, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, dando passos largos à futura da tão sonhada felicidade. E a Condessa Paula, ela diz o seguinte para nós, fazendo aí um adeno ao que o Le Cordaire colocou. Ela diz que ela só conseguiu suplantar a prova da riqueza graças a todo o progresso que ela havia feito nas vidas pretéritas, vidas essas que trouxeram para ela muitas dificuldades no campo material, porque graças a essas dificuldades, só agora, na prova da riqueza, é que ela, por ter compreendido o grande recado, é que ela teve a capacidade e os valores morais para direcionar os bens transitórios que estavam na mão dela em prol do próximo. A Condessa Paula, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo também, camuflada. No capítulo Não sabeis o que não sabeis o que faz a mão direita, o que dá a esquerda. Quando Kardec traz para nós nesse capítulo uma historinha, uma pequena historinha, uma historieta, falando de uma moça muito rica que levava a filhinha para fazer caridade, aquela mulher ali é a Condessa Paula, que traz o seu depoimento pessoal na obra O Céu e o Inferno. O Kardec não coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a historieta sem dar nomes aos bois. Mas na Revista Espírita, ele vai esclarecer para nós que aquela ali é a Condessa Paula. Então vale a pena a gente fazer a leitura hoje antes de dormir. Se não tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí, pega na internet, baixa no celular, e vale a pena a gente fazer a leitura para entender a Condessa Paula quando ela coloca para nós que conseguiu suplantar a prova da riqueza. E ela coloca no livro Céu e Inferno ainda que a gente não tenhamos dúvida de que se nós ainda não tivemos a prova da riqueza nas mãos, nós a teremos um dia. Nós a teremos um dia. Mas ela coloca também: não vos apressais por pedi-la, porque essa é a prova mais difícil para o espírito ante a reencarnação terrena. Nosso tempo passou muito rápido, mas vou finalizar concluindo com o nosso irmão Le Cordaire aqui acerca do tema. Ele diz: aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei-vos contentar com o pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir,
E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Aquele que dá aos pobres. E ele não fala apenas daqueles que são de poucos recursos material. São os pobres, aqueles que ainda efetivamente vivem na ignorância acerca das verdades eternas. Aqueles que são pobres de sentimentos nobres. Aqueles que ainda trazem o coração preso às ilusões da terra. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim e nós vamos nos despedir, buscando no recurso da prece agradecer por todos os benefícios que foram aqui empreendidos pelo plano maior em nosso favor. Nossa irmã Juliana Sena nos dá boa noite. Boa noite, Juliana. A Mara, nossa irmã Mara também, lá de Ribeirão das Neves. Muito boa noite, Mara. É muito bom tê-las aqui no estudo. Agradeço desde já pelas vibrações de carinho. Nosso irmão Herbert Faria, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Então vamos nos despedir no recurso da prece, agradecendo a ela, que por misericórdia divina se fez nossa mãe. Ela que foi a mãe do nosso Salvador e que pela misericórdia divina se fez mãe de todos nós. Maria Santíssima, Rainha da Paz, Mãe do Bom Conselho. Nós te agradecemos, Santíssima, por nos acolher em teus braços, nos dando o entendimento necessário para que nós pudéssemos chegar até aqui, trabalhando a nossa fé raciocinada e buscando domar as nossas más tendências diante das palavras de vida eterna do nosso Senhor Jesus. Somos muito gratos por tudo que o céu tem nos endereçado, principalmente pela oportunidade de crescermos em bondade e entendimento, trabalhando os nossos pensamentos acerca da aceitação da vontade de Deus, e no qual a doutrina dos Espíritos tanto corrobora em nosso favor. Pedimos, Senhora, que possa continuar abençoando os nossos bons propósitos, nos enchendo de bom ânimo, trabalhando o nosso campo mental, para que nós possamos cada vez mais nos juntar aos espíritos benfeitores que nos tutelam em pensamento e em sentimento. Que a Senhora, portanto, continue nos amparando e nos fortalecendo ante a matrícula do homem novo que nos cabe realizar. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado por estarem presentes, compartilhando vibrações fraternas. E até uma próxima. Tchau, pessoal.